Olá, gente. Boa tarde não, desculpa. Boa noite, tudo bem? Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Uma boa noite para quem tá chegando. Vamos começar mais uma live. Estou no meu ambiente diferente. Ó, o nosso convidado já chegou. Vamos esperar o pessoal começar a entrar na nossa live, na nossa transmissão ao vivo. Como é ao vivo é assim mesmo, até o pessoal entrar demora um pouquinho. Vamos lá, o pessoal que tá entrando. Só vou esperar a Van entrar pra gente poder dar um recadinho, uma introduçãozinha rápida. E aí a gente começa a nossa entrevista, certo? Vamos lá, só esperar um pouquinho. Bom, ela tá aqui. Deixa eu chamá-la aqui. Esperar ela aceitar o nosso convite. Oi, Kiara. Beijo. Tô mandando até um coraçãozinho. Esperar um pouquinho. Oi, Oi! olá, Van, tudo bom? Tudo, uma boa noite, Ivan, que saudade. Eu sempre falo isso, né? Boa. Saudade mesmo. Satisfação Ai, gente, saudades. Boa muito. noite para todo mundo que está aí no canal Over já, todo mundo que já está chegando, né? Tava já vendo aqui a introdução da Van. Vamos para mais uma live, né? E a live hoje está super propícia pro clima. Criou? Você viu só? Nunca uma live casou tão bem quanto hoje. Totalmente, totalmente, é loucura. Eu falei, gente, olha como esfriou. Tudo bem que eu estou na praia, né? Sim, Mas mesmo assim, gente, choveu muito, tá frio aqui, não tá calor, não. aqui também tá bem friozinho, viu? Meu Deus do céu. E vai piorar, né, gente? Vai piorar. E hoje a temperatura também vai cair muito, que lá pro Monte Everest a gente vai saber que temperatura tem lá no pico, não é mesmo, Vanessa? Alturas, né? Imagina, né? Olha para onde que a gente vai parar. Sim, tô ansiosa, tá? Tô ansiosa. Eu vi que o nosso convidado já tá aí, então já vou deixar aqui o recadinho para vocês. Gente, quem tiver perguntas, quem mandar comentários, pode mandar tudo aí na live, que eu vou ficar aqui nos bastidores e vou passar para Vanessa, tá bom? E aí também tem outras perguntas que vocês já mandaram pra gente lá pelo direct, e aí eu também vou passar, tá bom? Então, ó, aproveita, clica aí no aviãozinho, manda para os amigos para quem quer fazer essas aventuras, Euzinho, eu né? De vou ser mostrar, tem que ser você. aqui, ó. Então, ó, é uma ótima oportunidade para a gente pegar todas as dicas para quem já fez uma aventura dessa de subir. Ele é o quinto brasileiro, gente, a conseguir fazer esse feito. Então, assim, é muita satisfação para a gente ter ele aqui. Então, uma boa live para vocês. Não vou falar mais nada, que agora a Vanessa que vai tocar tudo aí, tá certo? Gente, então, mandem as perguntas, por favor, participem com a gente, porque essa interação que é o que dá alma para nossa entrevista, né? Vamos falar bonito, né? Vamos, olha só que poético, é o que dá alma. Que chique. Bom, Van, me mandem todas as perguntas aí, você vai interagindo comigo aqui no computador, tá ligadinho, tudo certinho. Um beijo, Sim. a gente vai se falando. Beijo, boa live, Van. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Vamos só esperar então ela sair. Eu vou chamar o nosso convidado. Peraí. Está aqui. Só um minutinho, vamos esperar ele atender. A gente começa a bater esse papo sobre essa aventura, essa jornada de escalar o Monte Everest. Olá, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer, primeiramente prazer, Rosiera. Uhum. É uma honra ter uma pessoa assim que fez uma aventura tão. Eu acho que é um sonho de muitas pessoas, mas é meio que. Acho que a gente pensa meio inatingível, não sei. Sei lá. Não, com certeza é atingível, tá? Fique tranquila. Deixa eu te perguntar uma coisa. O meu som tá com eco? Se tiver eco, eu ponho o microfone. Tem eco no Pra meu mim tá som? bom, pra mim tá ok. Eu acho que tá Ah, legal. Tá legal. Acho que pode. então, peraí, estamos escutando. Vê aí como é que tá. Se for preciso, eu ponho o microfone, tá? Tá. Não, fica à vontade. Pra mim tá ótimo. Se você estiver escutando minha voz também legal, Eu a gente escuto, te pode escuto continuar do jeito bem. que tá. Tá ótimo. Está Te escuto excelente. bem. Bom, recapitulando, obrigada por ter aceitado conversar com a gente sobre essa escalada, né? Sobre escalada. Não foi só o Monte Everest essa experiência, porque eu dei uma lidinha.
E eu queria saber de você, começar primeiro que você se apresente, né? Fale sobre você, para o pessoal, para poder te conhecer, quem é o Rosier Alexandre. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa aventura, essa jornada. Ok, muito bem. O Rosier Alexandre é o pai do Davi, do Daniel, esposo da Danuber, um sonhador, um eterno sonhador. E se a gente for mais distante um pouquinho no passado, foi um molequinho que engraxou sapato para ganhar umas moedinhas, vendi Nossa, picolé na rua, vendi banana, fiz alguns trabalhos muito simples, até 16 anos trabalhei na agricultura, e um dia resolvi tirar os sonhos da manga e literalmente botei a mochila nas costas e comecei a subir montanhas. E terminei, quando eu menos esperei, um belo dia me disseram: Rosier, você é o quinto brasileiro e 11º sul-americano a escalar os 7 cumes da Terra, que é a maior montanha de cada continente. Eu me surpreendi, porque não era, nem de longe eu pensava no que isso ia significar, mas eu queria realizar meus sonhos. E até hoje, tudo que eu pensei como sonho, realizei. Até hoje. Então eu sou um eterno sonhador e realizador. que máximo, que máximo. É uma inspiração pra gente, na verdade. A gente já conversou com pessoas, muitas pessoas, nós admiramos pessoas assim, porque é um ato de coragem. Você ir lá e vai lá e faz. Né? Lógico, tem uma preparação, não é uma coisa. Vamos conversar sobre isso também, obviamente. Mas muitas pessoas desejam, mas não vão atrás, não começam. Eu acho que essa que é Sim, a grande questão. Então, dar esse sim, passo, realmente fazer. claro. Isso é Você de. sabe por quê, Vanessa? É porque a Ah, maioria das pessoas, nós temos um trocinho aí que atrapalha a vida das pessoas, é o qual que dinheiro, sabia? Quando é? as pessoas começam a falar de planejamento, aí ele pensa: eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí quando ele pensa quanto custa, ele não dá mais nem um passo. Ele fica paralisado. E dinheiro não é para ser um empecilho, com certeza um projeto. Se você sonhar para valer, o dinheiro não vai ser um empecilho. Não é o meu caso. Quando eu comecei o projeto Sete Cumes, eu não tinha uma casa para morar. Eu pagava aluguel de um apartamento de 42 metros quadrados. Eu sei que é Eu um andava apartamento. é um apartamento. Eu andava num Escort Hobby 1.0 com 10 anos de uso e era 100% financiado. Então, se alguém que está nos escutando aí está meio nessa pindaíba também, com conta atrasada, pagando aluguel do apartamento, fica tranquilo, tá tudo certo. Você pode escalar a montanha, você pode ser feliz, sonhar para valer, tá? Que máximo. Que bom que sirva de inspiração para todos nós. Claro. Bom, vamos começar então com o Monte Everest, vai, né? Que é o assunto da nossa pauta de hoje. Como é que Sim. surgiu? Você falou que desde pequeno simplesmente tinha um sonho de, enfim, começar a escalar, enfim, mas sempre teve um objetivo de ir até o Monte Everest ou aconteceu? Deixa eu te contar, aconteceu um fato muito curioso quando eu tinha aproximadamente 9 ou 10 anos. Primeiro, eu nasci na zona rural do interior do estado do Ceará. Uma É. cidadezinha que a cidade hoje todo tem 17 mil habitantes. Imagina isso há 51 anos atrás, quando eu nasci. Era Nossa, um vilarejo muito pequeno. Eu devia ter 9, 10 anos. Um dia eu presenciei uma conversa de um médico, de Monsenhor Tabosa, conversando com um amigo alemão que ele tinha convidado para ir até lá, conhecer o interior do estado do Nordeste, imagina, nos anos 70. E aí depois eu conversando com o médico: doutor, por que o seu amigo não sabe falar? E aí ele me disse: ele sabe falar. Eu disse: ele não sabe falar. Ele disse: ele sabe falar. E nesse vai e vem, até que ele entendeu que eu estava querendo dizer que ele não falava do jeito que a gente falava, porque ele falava inglês. ah, Até que ele riu: não, ele fala inglês, porque ele fala outro idioma. Eu falei: o que é idioma? Ele disse: é como pessoas de outros países falam. Eu digo: o que é país? E aí ele disse: olha, aí ele entendeu que eu não conhecia nada de geografia. Eu devia ter 9 ou 10 anos. Ele foi me dar uma aula de geografia explicando: olha, a Terra é redonda, formada por vários continentes, cada continente formado por alguns países, e cada país tem um próprio idioma. Naquele momento, eu desabei. Eu imaginava que a Terra era plana como uma pizza e que o centro do universo era a minha mega cidade, que devia ter 2 mil habitantes, e que se eu andasse em linha reta algum tempo eu caía num abismo que era o fim do mundo. Eu não sabia que a Terra era redonda, eu não sabia o que era a lei da gravidade. Então, naquele momento eu disse para mim mesmo: quando eu crescer, eu quero viajar o mundo inteiro para saber se esse cara está falando a verdade. Se a Terra é redonda. Ele me falou: olha, tem lugares, tem países que as pessoas são mais pretas, tem lugares que são mais brancas, tem lugares que são mais altos, tem lugares que são mais baixas. Depende de cada origem dessas pessoas. E aí, naquele momento, eu fiquei com a cabeça explodindo de sonhos, querendo conhecer tudo isso. Mas tem um outro gatilho ainda. A terra onde eu nasci, esse lugar tão pequenininho,
é onde está o ponto mais alto do relevo cearense. Apesar de 184 municípios, eu nasci exatamente do lado da maior montanha cearense, que só tem 1.154 metros, mas já é uma montanhazinha, né? Mas já é alguma coisa. Para E daí, começar, pelo menos. foi daí que partiu toda essa curiosidade. Começou tudo aí. Que máximo. Então, ou seja, desde criança. Sim. É fenomenal. E aí você começou a desbravar, enfim, começou a fazer essa. E aí, bem, Descobrir. Pode desde a falar. infância, desde a infância, quando eu via uma foto, uma revista, um jornal, alguma coisa que eu tivesse acesso, que tivesse uma montanha, se eu pudesse, eu recortava e guardava dentro de algum livro, em algum lugar que eu adorava. Desde criança que as paisagens de montanhas me fascinavam. Aos 16 anos, eu saí de Monsenhor Tabosa, vim morar em Fortaleza para estudar, continuar estudando. A minha cidade não tinha segundo grau, só tinha o primeiro grau. Imagina só o nível da cidade. E a partir daí, eu venho morar em Fortaleza, estudando em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, no sopé de uma montanha. Então, da sala de aula, da janela, eu ficava olhando para uma cadeia de montanhas, que é a Serra da Aratanha. Então, nos finais de semana, eu sempre subia montanhas. Depois, veio os meus melhores amigos, ainda eram lá de Quixadá, que é uma região cearense onde tem muita rocha, é um berço de vários bons escaladores de rocha. Então, eu descobri, eu não sei se eu persigo as montanhas ou se as montanhas me perseguem, mas o que é certo é que sempre a gente se entendeu bem. E aí aconteceu um episódio muito curioso. Depois de muitos anos, o tempo passa, eu estava com um trabalho insatisfeito, já tinha casado, tinha filhos, negócio, e muito insatisfeito. E um belo dia, eu me deparei com um livro do Dick Bass. Dick Bass é um magnata do petróleo texano, que foi o primeiro homem a escalar os 7 cumes na Terra. E ele escreveu um livretinho, um livro pequeno, mas... E aí eu fiquei olhando, puxa vida, o cara subiu a maior montanha de cada um dos 7 continentes. Quando eu vi aquele livro, quando eu peguei naquele livro, eu senti uma energia diferente. E aí alguma coisa começou a vir dentro de mim, eu não entendi o que era. Até que eu entendi e eu consegui fazer a conexão. Eu lembrei daquele menininho cheio de sonhos, que sonhava em viajar o mundo, e agora tinha essa ideia, e há 7 anos eu já vim escalando rochas. Aí vem esse detalhe, eu só conectei uma coisa com a outra. E aí eu pensei, o que eu sempre faço essa provocação para as pessoas, será que a criança que nós fomos está feliz com o adulto que nós somos hoje? Então, eu não estava feliz com a vida que eu estava levando. Eu disse, eu quero escalar a maior montanha de cada continente, que é a oportunidade que eu tenho de viajar o mundo inteiro, conhecer pessoas, conhecer culturas e saber se aquele cara estava falando a verdade lá, há muito tempo atrás, se ele estava realmente falando a verdade. E aí nasce o projeto Sete Cumes. Só que eu estava numa situação financeira extremamente complicada e veio o grande desafio do planejamento a partir daí. Mas o sonho, a vontade nasceu nesse momento. Eu devia ter por volta de 28, 29 anos. Gente, que demais. É praticamente uma aula de coach, de você se encontrar, de você entender os seus sonhos que estão ali, às vezes, guardados e ter uma conexão com a sua vida de hoje. Falei assim, bom, o que a criança que eu era, se eu cheguei, se eu atingi o meu objetivo, se eu estou feliz hoje. Claro. Adorei. Pois é. E deixa eu te contar uma coisa curiosa, Vanessa. O meu melhor amigo, quando eu anunciei que eu ia escalar os 7 cumes, isso foi para todos os telejornais, é claro. Imagina, no Brasil inteiro tem poucas pessoas, aqui no Nordeste tem um outro escalando gelo, então é claro que muita gente ficou curiosa. E aí, o meu melhor amigo foi na minha casa numa sexta-feira, e eu feliz e contente, recebeu o meu amigo. Quando ele entra na minha casa, ele não olhava na minha cara, ele só olhava para o piso, ele olhava para o teto, para as paredes, mas não olhava para mim. Quando finalmente ele olhou para mim e disse, Rosier, aquela ideia de escalar montanhas no mundo afora, tá de pé? Eu disse, claro, você não viu na capa do jornal Diário Nordeste, capa do jornal Povo, eu estive no jornal da Globo, em vários jornais, eu todo orgulhoso. Ele disse, pois é, cara, eu vi e fiquei muito preocupado com essa tua noia. Inclusive, eu falei com a minha esposa, ela lembrou que o primo dela é psiquiatra. E a gente conversou com ele a respeito de ti. E ele falou que isso é uma síndrome, e ele deu o nome para assim, uma síndrome lá não sei das quantas, de tipo megalomania, que eu tinha saído do chão e tinha viajado um pouquinho e estava sonhando com coisas irreais para a minha realidade. E aí eu disse, cara, não, eu venho planejando, faz anos que eu venho estudando isso, lendo bastante, eu sei quanto isso vai custar, eu sei os desafios que eu tenho pela frente. E aí ele virou e me fez uma pergunta, Rosier, quem você conhece aqui no Ceará que escalou as 7 cumes da Terra? Eu disse, ninguém, nenhum cearense escalou nenhuma dessas montanhas.
E aqui no Nordeste brasileiro, nunca um nordestino escalou nenhuma dessas montanhas. Ele disse no Brasil, eu digo, bom, até hoje nenhum brasileiro escalou os 7 cumes da Terra. E ele virou para mim, se tu tá achando que vai conseguir, eu disse, eu não estou achando, porque a astrologia é igual a astrologia, não é uma ciência muito exata. Eu sei o que eu estou fazendo, eu venho planejando, eu tenho certeza que eu vou chegar no cume dessas montanhas. Eu gostaria muito de chegar num prazo menor, mas se estender o prazo, mas eu não vou desistir, que eu nunca desisti de nada que é importante para a minha vida. E aí eu toquei o projeto em frente, apesar da oferta do psiquiatra. Não precisei usar, não tem nenhum preconceito contra o psiquiatra, tá? Nenhum, eu acho que ele faz um bem à sociedade. Mas naquele momento, é só para a gente ver um pouco o reflexo da atual sociedade. Se você tem um sonho muito ousado, muitas vezes, sem maldade, é o nosso pai, é a mãe, é o esposo, é o namorado, é o melhor amigo, é o irmão mais velho, que vai te dizer, acorda, Alice. Tu é pobre, tu não tem dinheiro, tu não tem competência, tu não fez isso ainda, tu não vai chegar lá. Infelizmente, as pessoas jogam muito mais a gente para baixo, não é por maldade. É por uma cultura de não acreditar na possibilidade. Olha que expressão, isso é bom demais para ser verdade. Eles, que bom, cara. Então tem que ser verdade. Se é bom Tem que demais, tem que ter. se materializar. Por que não? Mas as pessoas. E por que não? E por que não realizar isso? Mas a gente vê muito o contrário. As pessoas com medo, achando que é bom demais para ser verdade. Que demais. Nossa, eu até me arrepia escutar. É muito gratificante, sabe? Não sei, dá até enche assim, o coração. Eu me emociono de escutar isso. É muito legal, porque eu acho que todos nós, seres humanos, temos sonhos, temos, enfim, vontades, e às vezes fica até reprimido. A gente vai levando a vida, vai ficando reprimido, vai ficando guardado. E é o que você falou, ó, às vezes é alguém da família, às vezes é um amigo, não por maldade, mas por querer seu bem, por querer que você não sofra, ou por querer, seja o que for. Isso é demais, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ir lá e Claro. fazer o sonho, seja que demore. Vanessa, as Enfim. pessoas dizem, às vezes, viram, mas você não me ajudou, você não contribuiu, você me boicotou, você boicotou o meu sonho. Você sabe quem é que mais boicota o seu próprio sonho? É a gente mesmo A que gente boicota os mesmo. nossos sonhos. Quando a gente não acredita, quando a gente não tem foco, quando a gente perde tempo demais, às vezes com redes sociais. Imagina quantas pessoas dizem que não tem tempo. Mas para ver quantas horas por dia você está nas redes sociais e olha lá, a maior parte do tempo vem inutilidade. Com Eu certeza. uso redes sociais, não sou contra o uso. Só que o uso excessivo tirou o tempo da leitura, tirou o tempo do estudo, tirou o tempo do bate-papo com os amigos, com pessoas, tirou o tempo para estudo, enfim. Tempo de crescimento, a gente tornou um tempo de compartilhar inutilidade, a maioria das vezes, infelizmente. Com certeza. Rosé, tem umas pessoas aqui que estão conversando comigo, mas antes de eu entrar nessas perguntas, essas pessoas, eu quero. Já que você tocou no assunto de planejamento, né? Que eu acho que esse é um foco para quem quer fazer uma aventura como essa. É muito necessário o planejamento. Você citou várias vezes sobre o planejamento. Então vamos lá. Quanto tempo antes você começou? O tempo que você levou para planejar para fazer isso, para realizar isso? E assim, a questão de treinamento para poder ir, o material, a seleção dos materiais que você comprou, adquiriu para poder ir, enfim, financeiramente. Conta como é que foi tudo isso. Bom, o passo a passo. O sonho, a ideia do Projeto Sete Cumes, quando eu conectei aquele sonho de infância com a ideia de viajar o mundo escalando montanhas, eu tinha 27 anos. Mas, como eu te falei, eu estava naquela condição de imortal. Imortalidade porque eu não tinha onde cair morto. Então, eu estava imortal mesmo. Isso é ótimo. Naquele momento, era essa a minha condição socioeconômica e financeira, era imortal. Ok, então, imortal. Bom, tudo bem, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Tempo é uma coisa preciosa, Uhum. papel e caneta. Eu posso começar a planejar. Eu não preciso esperar o tempo. Pelo contrário, o planejamento é quem vai apontar como é que eu vou descobrir o dinheiro, como é que o dinheiro vai chegar. E eu comecei a botar no papel esse sonho. E aí, o que eu fiz? Digo, bom, primeiro, eu tenho que começar escalando montanhas que tenham o menor investimento possível, porque eu sacrifiquei muita coisa na vida nesse período. Sacrifiquei férias, sacrifiquei a aquisição de uma casa, de um carro melhor. Todo o meu dinheiro era para comprar equipamento, era para treinar, era para comprar suplemento, era só para isso. E aí comecei escalando montanhas que tinham um custo bem menor que na América do Sul, como a Aconcagua, o Orros del Salat, que é o maior vulcão da Terra, e a segunda maior montanha da América do Sul, o Huayna Potosí na Bolívia. E à medida que eu ia, imagina, um maluco nordestino, morando na linha do Equador, no todo o calor do Nordeste, escalando montanhas geladas, isso deu muita mídia. E essa mídia gerou negócio para mim.
Então, gerou negócio. Eu trabalhava já com planejamento, já fazia palestras para as empresas, e com isso eu consegui fazer mais palestras, e muitas empresas começaram a me ver. E com esse olhar que colocaram, eu comecei a fazer proposta para eles. Eu disse, olha, eu posso ajudar a tua equipe a planejar melhor, a sonhar mais e traçar um plano para realizar o sonho. Agora, eu só quero fazer uma parceria. Para isso, tu vai me ajudar financeiramente. Então, é um negócio. Você me ajuda financeiramente e eu preparo tua equipe de vendas, eles vão estar treinados, vão vender mais, vão descobrir uma estratégia para vender mais, para fazer mais com menos. E dessa forma eu fui fazendo negócio com as empresas. E é o grande desafio de todos nós que somos atletas, ou mesmo não sendo um atleta profissional, como eu também não sou atleta profissional, mas é aprender a fazer negócio, não pedir. Eu não vou chegar numa empresa, ô Vanessa, por favor, me ajuda. Eu pergunto, mas por que a Vanessa, que tem o negócio dela, ela tem a obrigação de realizar o meu sonho? Não, nenhuma. Se você não tem um benefício, por que tu vai me ajudar? Não vai, não tem porquê. É uma Então eu troca, né? preciso oferecer. Eu preciso oferecer algo para também receber algo em troca. E à medida que eu ia tendo mídia, consegui ganhar mídia nacional, aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jô Soares uma vez, no Jô Soares uma segunda vez. Começaram a aparecer parceiros, porque eu tive um adicional aí, porque só o Everest eu tive que fazer 3 expedições. E nós estamos falando, cada expedição para o Everest, US$ 100.000. Estamos Uau. falando de mais de R$ 500.000. Aí porque muita gente me pergunta, como é que um imortal que não tinha onde cair morto pode fazer tudo isso? Bom, eu passei 12 anos da minha vida dedicada a isso. Quando eu comecei a sonhar, eu passei 5 anos lendo, escalando rocha aqui, lendo. Passei 2 anos já de preparação quando eu estabeleci uma data. Janeiro de 2004, eu disse, em dezembro de 2002, que depois eu descobri que foi o Ano Internacional das Montanhas, isso declarado pela ONU, a ONU quem declarou em 2002, depois que eu descobri essa feliz coincidência, foi o ano que eu publiquei que eu faria o projeto Sete Cumes, e no final de 2004, em dezembro de 2004, eu fiz a primeira expedição para o Aconcagua, foi a primeira, e ainda não consegui chegar no cume. Ano seguinte, dezembro de 2005, tive que fazer uma segunda expedição para o Aconcagua, e aí eu vou começando. E com isso, eu comecei a ter muito mais trabalho, eu já ganhava melhor, e já tinha mais parceiros para contribuir, aí eu comecei a juntar um pouco de dinheiro, um pouco do meu trabalho, um pouco desses parceiros, para finalmente conseguir realizar esse sonho. Que demais. Você vê, né? Às vezes é a questão de dar o primeiro passo, né? Você ir atrás, Sim. parece que o universo te ajuda, né? Te O dá um pulo. universo conspira. É exatamente isso, Vanessa. Quando a gente dá o melhor da gente, quando a gente faz tudo que pode, agora para isso, as pessoas viam, eu dava aula manhã, tarde, às vezes manhã, tarde, noite, e 10 horas da noite eu saía da sala de aula, botava um tênis, eu ia correr ainda 1h30, chegava em casa, ia responder e-mail, fazer tanta coisa, para no outro dia, 7 horas da manhã, já estar em sala de aula, novamente, ministrando cursos, palestras, treinamentos. E aí todos sabiam dessa minha vontade, eu abria mão de ter um carro melhor, abri mão de ter uma casa, abri mão de tanta coisa naquele período, depois tudo isso virá. Mas naquele momento, era todo o meu dinheiro, todo o meu trabalho era focado naquilo. Então, o fato de dar o melhor de si vai atrair outras pessoas. O universo conspira. É uma lei do universo. Isso é uma lei do universo. O universo vai conspirar a teu favor. Isso funcionou com a Madre Teresa de Calcutá para fundar a maior rede de hospitais de caridade, uma freirinha pobre, nascida na Albânia. Isso funcionou para Gandhi, isso funcionou para muita gente. Funciona para mim, para você e para quem está nos escutando também. Que máximo. Ó, deixa eu só ler aqui alguns comentários que o pessoal tá mandando. O Falcão Negro colocou assim: temos que realizar nossos sonhos. Isso é verdade. Falamos muito, estamos falando muito de sonhos, né? O Carbosa colocou parabéns pelo programa, valeu. O Doni Martins colocou assim: Rosier, quanto tempo você levou para fazer planejamento? Respondemos. E conseguir escalar o Everest. Bom, já respondemos a pergunta, né? Já está respondida. O Michel só colocou assim: qual é o alpinista mais velho que conseguiu chegar até o topo do Everest? Será? Você tem noção de quem é o mais velho? Conheço de perto, sei quem é. É? Eu não conheci pessoalmente, mas o Miura é um japonês de 80 anos. Eu escalei com 2 amigos dele que treinavam com ele, 2 colegas. Um deles com 72 e o outro com 76 anos. 2 garotões, você precisava ver. Eu os conheci no Everest. Então, o Miura é o japonês de idade mais avançada, com 80 anos escalou o Everest. É uma figura assim 80 lindíssima. anos. 80 Gente, anos. eu tô Que de massa, né? querida. 80 anos. É muito legal isso.
Ele é um japonês. O japonês está vivo ainda hoje, inclusive. Uau. Agora, olha que curioso, gente. Olha que curioso. Quando eu chego em casa, eu falo que minha esposa é quem manda em mim, que as mulheres é quem manda no mundo inteiro. O pessoal às vezes acha que é brincadeira, duvidando. E sabe o que aconteceu? Miura faz a escalada do Everest, claro que com uma equipe de apoio, uma equipe de TV. Ele chegou no cume do Everest e, com o telefone satelital, transmitiu uma mensagem, ligou para a casa dele, falou com a esposa dele no Japão. E tinha uma equipe de TV transmitindo ao vivo, lá na casa dele. Uau. E a esposa dele fala com ele. Quando a esposa dele atende a ligação, aí ele fala para ela: olha, fulana, falou o nome dela. Eu cheguei no cume, tá? Eu cheguei. Como? E ela sem escutar. Como? O quê? Chegou? Já chegou no cume? Tá bom, foi não desce daí e vem embora para casa. Pode correr para casa. Volta. O cara de 80 anos chega no cume do Everest e ganha uma bronca da mulher ao vivo para o mundo inteiro. Mas é muito legal, né? Que história. Mas ele é um miúdo. Ele é um miúdo. O cara... Quem chega no Everest, no cume do Everest, pode levar todas as broncas do mundo, é pequeno. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não tem problema, né? Com certeza. Aí tem mais alguns comentários aqui, ó. O filho JR colocou Rosier monstro. Tá te elogiando. Obrigado. E colocou assim, quem mata nossos sonhos, a maioria somos nós mesmos. Comentamos sobre isso também, né? Nós somos nossos limitadores, né? A gente mesmo. É verdade. Bom, vamos lá. A outra pergunta que eu queria fazer. Você contou com a ajuda de pessoas que já foram? Então, assim, você conversou com muitas pessoas que já tinham passado por essa experiência antes de você ir? Olha, no começo, Vanessa, em 2001, 2002, quando eu comecei a me preparar mesmo para começar o projeto Sete Cumes, eu tive muita dificuldade. Tinha poucos brasileiros por incrível que pareça, há tão pouco tempo atrás, 18, 20 anos atrás, poucos brasileiros escalavam gelo e os poucos que eu tive a oportunidade de conhecer não foram muito parceiros, eles sonegaram informação. Eles não me estimularam nem, infelizmente. Todos os dois me desestimularam. Cara, tu vem do Nordeste, é muito quente, sai dessa, isso não dá para ti. Imagina, eu vou sair de Fortaleza para São Paulo para assistir uma palestra de uma figuraça aí. E aí eu contei para ele o meu sonho, para ver se eu trocava algumas ideias, me dava alguma dica. Ele bateu no meu ombro e disse: cara, eu acho que isso não dá para ti. Pensou? Eu prometi para mim mesmo, não vou guardar mágoa, não tem por que guardar, não faz sentido, acho que é outro sonho meu. Ele não tinha a obrigação de me incentivar, de me ajudar. Mas eu lamento, porque hoje qualquer brasileiro ou qualquer estrangeiro que queira escalar uma montanha que eu já escalei, eu tenho o maior prazer em dizer assim: cara, fique meu telefone, me liga, vamos tomar um café, vou trocar ideia, empreste o livro, empreste equipamento, material, enfim, o que eu puder. Mas isso foi só no começo. Logo depois de começar para valer, fui conhecendo outras pessoas, tanto brasileiros quanto não brasileiros. E aí, gente, ganhei muitos amigos que ajudaram, trocaram ideias, estimularam. E aí, enfim, foi um intercâmbio muito bom. Até hoje, eu tenho muitas amizades que a gente troca ideias e a gente se ajuda muito com isso. Que legal. E aí, as pessoas hoje te procuram, tá? Quem quer... Acredito que sim, né? Com Tem certeza. várias montanhas. Eu fui o primeiro brasileiro a escalar o Castres, sem auxílio de helicóptero. Então, um brasileiro tinha ido lá, mas tinha ido de helicóptero. Eu fui o primeiro. Então, depois disso, vários outros brasileiros começaram a me procurar, perguntando que via eu tinha feito, qual era o nível de dificuldade, porque eles não tinham informação, não tem nenhum livro, não tinha nada na internet aqui no Brasil. E aí começaram a me procurar. E eu tenho o maior prazer, eu tenho um prazer grande em compartilhar. Eu acho que a gente aprende, uma das formas melhores que a gente tem de aprender é quando a gente compartilha, quando a gente ensina. Então, eu tenho um prazer grande em contribuir com outras pessoas. Não, inclusive, eu trabalho vendendo palestras. O meu trabalho, eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço palestra nas empresas falando de planejamento. Mas quando fala de montanha, especificamente, você tem um sonho de escalar montanha, eu disse: você não precisa contratar, você não precisa ligar para a minha empresa, você liga para mim que eu vou te ajudar, vou te dar orientações. O que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar com muito prazer. Olha, eu vou ficar muito feliz com todo tá o vendo, desempenho gente? que você Anota a tiver. dica. Então, se você tá pensando... Você tá pensando, pode chamar o Rosier aí, que ele falou que ele faz questão de ajudar. Com certeza. Será um prazer grande, grande mesmo. Fico muito feliz quando eu vejo esse pessoal dizer: olha, Rosier, você me inspirou a fazer isso, olha, que alegria grande, uma alegria grande mesmo. Com certeza. Sem inspiração, eu acho que a gente tem que se policiar também, porque nós somos inspirações para algumas pessoas. Você pode achar que não, mas a gente sempre é inspiração para alguém. Então, tudo que a gente faz,
De bom de ruim. Se estiver fazendo alguma coisa, jogando um lixinho por a janela do carro, se estiver estacionando teu carro no lugar errado, tem alguém vendo também. Então, assim, tudo. Mas o bom é que quando a gente faz as coisas boas, tem alguém vendo e querendo também fazer. Isso é legal. Aham. Legal. Agora, do momento que você começou a escalada, tá? No dia que você foi, assim, ó, hoje eu começo. Hoje, literalmente, estou aqui no pezinho dela, vou começar. Como é que foi? Como é que foi esse passo a passo, né? Porque são dias. Sim. Como é que é isso? Conta pra gente como é que foi esse. Cada montanha é uma montanha, cada uma tem um tempo de expedição. Tem montanhas que a gente consegue escalar com 15 dias, por exemplo, o Kilimanjaro ou a Aconcagua. São 15 dias. Um Everest você passa na montanha pelo menos 45 dias, fazendo aclimatação. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até chegar no cume e descer, é pelo menos 40, 45, às vezes até 50 dias. É muito Então é uma expedição tempo. bem longa. É uma expedição bem longa, tá? Então, eu já escalava rocha aqui no Ceará. O fato de escalar rocha já me deu uma vantagem no sentido de dizer assim, olha, eu sei fazer uma ancoragem, eu sei fazer nós, eu sei armar uma barraca muito bem, então eu sei dar segurança para alguém que está escalando. Isso tudo foi chegar no Aconcagua, já com alguma experiência de escalada em rocha, me deu bastante segurança. E aí depois eu vou começando. Cada montanha que eu ia escalando tinha uma experiência a mais. E entre uma expedição e outra dos Sete Cumes, eu ia na Bolívia, ia na Argentina, ia de novo no Chile, fazer algum para o Everest, que foi realmente o grande desafio. Tá me escutando bem? Deixa eu dar uma cortadinha, não sei se pra você ficou. Eu estou te escutando. A sua imagem travou um pouquinho, mas eu te escutei. Bem. Ah, tá, legal, ótimo. Pode... Você concluiu? Desculpa. Então, concluí. Ah, tá. Então, é isso. Maravilha, maravilha, perfeito. E durante a escalada, quais foram os perrengues que você passou? Vai, como é que funciona ali no dia a dia? A hora de dormir, enfim, o grupo ali junto, né? Porque normalmente você Olha, tem grupos, um ajudando o outro, sim. auxiliando o outro. Sim, algumas situações, algumas montanhas eu cheguei a escalar solo. Mas eu só na minha expedição, mas tinham outras pessoas na montanha com quem eu podia conversar, trocar ideias, mas a maioria delas eu fiz com um guia, tá? Tá. Maior terreno, primeiro, quem está aqui no Nordeste com a temperatura de 30 graus em média e vai para uma montanha gelada, como a Aconcagua, também é bem parecida a temperatura, só muda o sinal. Aqui é 30 positivos, lá 30 negativos, né? Só mudou isso. Então, o Nossa, primeiro entendi. perrengue Primeiro perrengue é congelamento, tá? Gente, você esfria muito as extremidades, orelhas, mãos, nariz, pés, é onde começa a realmente o bicho pegar. Depois, avalanche, dependendo da montanha. Avalanche é um grande problema, é um grande desafio. Tempestades, alta montanha, quando a gente fala alta montanha, são montanhas que têm mais de 4, 5 mil metros de altitude. O fato dela estar muito alta e desprotegida, quando vem rajada de vento, normalmente é muito forte. Então, essas tempestades também é um grande perrengue. Muitas vezes essas tempestades chegam destruindo barracas, levando a barraca, levando o que você tiver de equipamentos. Às vezes você está dentro da barraca, o vento arrasta. Isso é um dos grandes perrengues. Entendi. Outra, dependendo da montanha, você vai para o Everest, são as gretas de gelo que você tem que passar por cima daquelas gretas. Muitas delas estão cobertas de gelo e quando você pisa, ela pode afundar, você pode cair em gretas com 10, 20 metros de profundidade. Então, assim, é um dos grandes perrengues e, inclusive, causa mortes. Por isso que a gente escala encordado, um encordado do outro, assim, um cair numa greta, o outro conseguir travar a queda ainda com a piqueta e os grampos de aço que tem embaixo da bota. Então, ele usa tudo que pode de recurso para tentar travar a tua queda, mas sempre tem alguém para te dar uma segurança. Quando fala em montanhas com paredes de gelo e com greta, você nunca escala solo. Tem louco que faz? Tem, mas não é indicado, tá? Sempre é você ter pelo menos mais uma pessoa. Se tiver mais 3 ou 4, melhor ainda. Entendi. Entendi. Nossa, que interessante, né? Nunca tinha ouvido falar. É Greta que chama? Greta. O que é greta? É uma fenda. Você está passando de um local para o outro e tem aquela ponte, tem um vazio, um Ah, buraco. Imagina um buraco. Você está andando numa rua e tirar aquela tampa de um bueiro de esgoto.
só que caiu neve e cobriu aquilo ali, ficou com uma camadinha de 10 centímetros. Quando você pisa em cima, você vai cair. Vira uma armadilha para ti. E isso acontece na montanha comum. Vem uma rocha aqui, outra aqui, ou duas pedras de gelo e a neve cobre. Então, muitas vezes você pisa e você cai. Esse é um dos grandes perrengues. O outro, a falta de oxigênio. Você está na montanha, depois de 3, 4 mil metros de altitude, o oxigênio é muito pouco. É muito pouco. Com a falta de oxigênio, o teu organismo já não funciona bem. O pessoal fala aí para aquecer, né? Dorme abraçado? Não, normalmente cada um dorme muito bem vestido e dentro de um saco de dormir, tá? Para aquecer é tomar muito chá, não se toma muito café na montanha, o café desidrata. A gente toma muito chá, procurar se alimentar bem, só que um detalhe, quando você está na montanha, com um frio extremo, com a falta de oxigênio, o teu apetite vai embora, você não tem vontade de comer, e se eu não tenho vontade de comer, eu não vou me nutrir, se eu não me nutrir, o que acontece? Consequência é que eu não tenho força para escalar. Eu vou perder gordura e músculo muito rapidamente. Então, uma equação que você tem que montar, mesmo não tendo vontade de comer, você tem que comer. Joga comida na boca como quem coloca um remédio. Então, não pode parar de comer. Se você parar de comer, para você ter uma ideia, você, Vanessa, possivelmente deve queimar 1.500 calorias dia. Eu devo queimar 2.000 calorias por dia. Uma pessoa na montanha, na alta montanha, quando ele pega um dia com 30 graus abaixo de zero, ele deve queimar de 12 a 15 mil calorias por dia. Uau! Você tem que Uau! bem. Você está muito bem, tem que ter uma boa reserva de músculo, tem que estar se nutrindo continuamente, porque senão esse músculo vai embora. Você vai escalar, quando parte para uma expedição, você está forte para valer, todo com a musculatura forte. Quando você volta murcho. Para você ter uma ideia, eu perdi, e olha que eu sou pequeno, eu tenho 1,69 m. Na última expedição que eu fiz para o Everest, eu devo ter perdido em torno de 12 quilos. Nossa. 12 quilos. Uma parte pouca de gordura, eu não estava com gordura na época. A maior parte do que você perde é músculo. Então você fica. E isso também é um grande risco. Quando você mais precisa de energia e força, você perdeu o músculo. Como é que você vai ter força se você não tem músculo? Nossa, que... É uma questão complicada, né? A minha dúvida é o seguinte: você falou de se alimentar tudo, mas você perde a fome? Perde. Você perde fome, você não tem vontade de comer. Esse é o problema, você não tem vontade de comer. E aí, o fato de não ter vontade é mais cômodo para você não comer. Mas o não comer significa não ter fome, não ter energia. E se você não tem energia, você não escala a montanha. Então, mesmo não gostando, fazendo careta, tem que botar aquela comida na boca, você bota, ela fica rodando, rodando, você faz um esforço, imagina uma comida bem gostosa, e, enfim, tem que comer. E como é que é a comida que você levou? Que agora eu fiquei curiosa. O que Olha, você comeu nesses dias? Eu vou te falar da situação extrema do Everest. Até o campo base do Everest, a gente tem comida tradicional, muita base de massa. Você não pode comer muita carne. Carne é muito, tem muita fibra, não é, muita proteína, não é fácil você digerir. Tem uma digestão muito pesada. Então você come muita massa. Pão, muito pão, pizza, macarrão, massa mesmo. É carboidrato, é massa mesmo. Quando você chega no campo base para frente, você começa a escalar paredes de gelo, esquece aquele cozinheiro que você tinha fazendo comida para você no acampamento, levando comidinha na barraca, ou você indo para um barracão comer. Você tem que fazer a sua comida. Então a gente leva comida liofilizada, que vai num sachêzinho de alumínio, você abre ele, pega gelo, neve, coloca água quente dentro. Você já derreteu o gelo, fez água quente, coloca dentro, fervendo, fecha, chacoalha um pouquinho, espera 10 minutos que ele reidrata. E é aquela ração que você vai comer. Mas, por incrível que pareça, ela é bem gostosa, ela é bem temperada. O problema é levá-la lá. Qual que é a textura dela? Que eu estou muito curiosa. Olha só, tem um rice and chicken, um arroz com frango, que é muito parecido com o risoto que a gente faz em casa. Você pegar um franguinho desfiado com arroz, a mesma consistência. Ele é preparado, inclusive, teoricamente, como é que você faz? Você faz um arroz com frango e você desidrata. Só que se eu for desidratar na minha casa, eu vou colocar num forno. Só que quando eu coloco no forno, eu desnaturo as proteínas por conta do calor e eu perco o valor proteico. No caso de um laboratório, vai fazer esse mesmo processo sem perder a qualidade das proteínas, sem perder os nutrientes. Ele vai tirar toda a umidade e deixa a consistência de uma pipoca. Imagina uma pipoca meio que quebradinha, é aquela mesma consistência. Quando você coloca água, ele volta a ganhar volume, inchar um pouquinho, fica muito parecido com o risoto feito em casa. Bem parecido, é gostoso. Que legal, interessante. Interessante.
Porque a gente fica curioso. Esses detalhes, acho que é a curiosidade nossa, né? Como é que se alimenta? Como é que dorme? Tem gente que tava perguntando se dorme abraçado. Todos esses detalhes, tudo curiosidade nossa. Não sei se você tá me vendo, tá me escutando. Deixa eu dar uma travadinha. Eu estou te escutando. Eu estou te escutando. Tua imagem deu uma travadinha, mas eu escutei o áudio. É o seguinte, alguém perguntando, e dorme abraçado? Não dorme abraçado. Mas, por exemplo, se uma pessoa dorme, eu durmo sozinho na barraca, eu tenho uma determinada temperatura. Se tem uma segunda pessoa dentro da barraca, apesar de eu estar dentro do saco de dormir, ele dentro de outro, a temperatura já cai 2, 3 graus. Se tiver uma terceira pessoa, se a barraca comportar 3 pessoas, já fica uma temperatura mais suave um pouquinho, tá? A gente já consegue reter mais calor. Alguém perguntando banho. Banho? O que é isso? Tá falando de quê? O que é isso? Traduz para mim isso aí. O que é isso? Eu não O sei. que é isso? Banho? Ah, eu acho que vocês estão querendo dizer chuveiro, água, sabão, shampoo. Esquece isso. Esquece. O que a gente faz? Durante uma expedição para o Everest, o velho e bom lencinho umedecido, eu estou vendo alguém aí que sabe, eu acho que já foi para a montanha. O Foi que você faz? duvido. Usa lenço umedecido para tudo. Só que você começa de cima para baixo, tá? Começa passando lenço umedecido no rosto, porque o problema, a gente passa muito protetor solar. Por conta da neve, o sol tanto bate no rosto como ele irradia pela neve, não queima muito mais. Eu tenho que usar muito protetor solar. E o que você faz? No fim do dia, pega um lencinho umedecido, vai passando no rosto, na axila e vai descendo pelos Países Baixos, enfim, umedecido. Quando você está no Everest, às vezes a cada 20 dias, dependendo da expedição, alguém mais ousado manda ferver um pouco mais de água e você entra dentro de um barracão maior um pouquinho e engana meio que um banho ali para tirar esse resto de creme, de gel que vai ficando na tua pele, esse protetor solar e dá uma aliviada, dá uma sensação de banho. Mas eu fiz isso, para você ter uma ideia, na última expedição, a expedição durou 36 dias. Eu fiz uma vez, nesses 36 dias. Uau. 36 dias. E olha que não é bem chuveiro, não, tá? É uma bacia com água que você vai derramando na cabeça ainda. É bem complicado. Quando a gente volta para casa, aprende a valorizar um chuveiro, descobre chuveiro, é a última tecnologia da humanidade. Eu imagino, ainda mais quem criança, né, que foge de chuveiro. Bom, enfim, que delícia. Olha que curioso, eu vi alguém falando aí, não dá para dormir com você, não vou escalar com você, né? É realmente o cheiro. Mas é o seguinte, quem está na montanha, os dois, já está tudo certo. A gente não sente o cheiro um do outro, esse cheiro já vai ficando entranhado na gente. Agora, me aconteceu um episódio muito curioso, que eu até contei no jogo e quase morro de rir. Quando eu voltei de uma expedição no Alasca, quando eu escalei o McKinley, a maior montanha da América do Norte, e eu trouxe uma guitarra para o meu filho. Ele toca guitarra, e lá nos Estados Unidos a guitarra custava um terço do preço que era aqui no Brasil. E ele me perguntou, pai, pode trazer guitarra? Posso? Eu trouxe para ele. Então, quando eu cheguei no Brasil, um monte de bagagem, muito equipamento, e a guitarra nas costas. Aí o cara olhou, pô, esse cara tem equipamento aqui musical que não acaba mais, né? Vamos abrir isso aqui. Então, quando chegou lá, me pegaram mesmo para valer, o pessoal da aduana, e começaram a abrir. Aí disse, o que você tem aí dentro? Eu disse, equipamento de escalada. E essa guitarra? Você vai tocar guitarra nas montanhas? Não, é pro meu filho, contei. Aí o cara olhou, aí deve ter muito equipamento. Vamos abrir isso aí. Eu disse, pode abrir. Eu tirei o cadeado. Quando os caras abriram aquela mala, aquele bag bem grande, com as roupas que eu tinha usado durante 20 dias, sem trocar, tudo, quando ele abriu, imagina, só que eu tinha fechado na montanha com temperatura de 20 negativos. Eu cheguei no aeroporto em São Paulo, a temperatura devia estar 22, 24 graus. Quando ele abriu, que saiu aquele aroma, parecia que tinha 2 gambás ali dentro. Rapidinho o cara, não, pode fechar, pode fechar. Não, fica à vontade, amigo. Pode ficar à vontade, examine toda a bagagem. O cara, não, fecha isso aí, cara, fecha. Eu fechei, aí eu descobri. Se eu quiser contrabandear, é só trazer junto com as roupas de montanha, entende? Não tem problema, os guardas não têm coragem de olhar. Tranquilo, é uma receita, tá, gente? São muitos dias, né? Muitos dias daquilo fechado, imagina o cheiro. Sim. Não tem como. Sim. Não tem como. Na montanha a gente não sente, mas quando chega aqui a gente sente forte. Ó, tem umas perguntas interessantes aqui. Primeiro o DR Joaquim Vitor, ele colocou show, verdade, meu amigo, né? Tá concordando com toda a sua história, questão de superação de sonho. E ele colocou assim, sou do sertão cearense, acredito muito na lei do universo,
Quando saí do sertão, acreditava que através da educação mudaria a minha vida. Adoro Rosier, fiz 3 graduações. Legal. Bacana escutar essas histórias, né? Tipo, esses exemplos. Inspiração. Muito bom. Muito bom. A Flaneri, ou Flaneri, não sei se é homem ou mulher, enfim, desculpa, colocou assim: qual o valor mínimo para conseguir subir o Everest? Quando você precisa Qual? o valor mínimo para conseguir subir o Everest? Olha só. Boa pergunta essa. Eu devo ter gasto na primeira expedição eu gastei $100.000 pela face sul, a segunda aproximadamente isso, e na terceira expedição eu fiz pela face norte, eu devo ter gasto $90.000. O que acontece? A face sul é um pouco mais cara, tá? Só a licença custa 11. Qual que é a diferença das duas? É o seguinte, é como se você imaginar isso aqui, ó. Esse lado aqui é alguma coisa como... Eu vou exagerar para a gente entender melhor. Isso aqui é como se fosse a face sul, que é o Tibete. Isso aqui é a face norte, no Nepal. Ela é bem mais inclinada, muito mais frio, tem menos avalanche. O fato de ser mais frio, o gelo está sempre mais sólido, então tem menos avalanche. Em compensação, tem rajada de vento bem mais forte. Se alguém não suporta frio, esquece o Tibete, não vai escalar pelo lado do Tibete, vai pelo Nepal. Uma outra coisa é que não tem estrutura de apoio nenhuma. Quando você vê aqueles helicópteros no campo base, tudo aquilo ali é no sul. Na face norte não tem nenhuma estrutura de apoio. Se você passar mal, esqueça que você vai morrer, não vai ter suporte, não vai ter seguro que te dê suporte nenhum. Então, assim, tem essa diferença. Com relação a valores, há quem faça uma expedição para o Everest, há quem faça com 35, 40 mil dólares. Mas é a mesma situação de eu chegar e dizer assim: ô, Vanessa, é o seguinte, próxima ida minha a São Paulo, que eu vou quase todo mês, eu tenho um escritório aí também, então minha próxima ida, eu não quero ir de avião, nem vou no meu carro. Eu vou comprar um outro carro, eu vou comprar um Fusca 1968, o ano que eu nasci, vou comprar um Fusquinha com pneu careca e que está com 5 anos parado sem revisar. Qual a chance que eu tenho de chegar em São Paulo? Nenhuma. Então, assim, e a chance de um acidente, o freio dele falhar, a direção falhar, alguma coisa eu ficar perdido por aí, é muito grande. Então, quando você olha aquelas pessoas que se acidentaram, que morreram, a maioria foram pessoas que foram imprudentes. Não, eu acho que vai dar certo. É aquela pessoa que economiza ferro na construção de uma casa. É aquela pessoa que economizou na revisão do carro, na hora de trocar a lona de freio, na hora de revisar, na hora de trocar o óleo do freio, o óleo do motor. Então você economiza, alguém atravessou na pista, você foi brecar, não conseguiu, o pneu estava liso demais e você desceu um aterro. Então, para fazer responsabilidade, você consegue fazer a partir de 60, 70 mil dólares. Se quiser fazer com um pouco mais de tranquilidade, equipamentos melhores, com um bom guia, experiente, com alimentação legal, então isso vai para 100 mil dólares. Quando você quer conforto, 2 guias te auxiliando, uma barraca mais alta, inclusive, enfim, aí você pode ir para 150 mil dólares, mas não é o caso. Mas no meu caso, as duas foram cada uma em torno de 100 mil dólares. As duas pela face sul, do Tibete, a face norte, a face norte, a terceira, foi em torno de 90, 10 mil mais barato. Entendi. E você já respondeu uma pergunta que eu queria fazer, justamente. Essas pessoas que se acidentam, né? Porque existe um risco, a gente sabe desse risco, mas é claro, se você está bem treinado e bem preparado, bem amparado, né? Com uma equipe, com um guia certo, o risco cai bastante, certo? Sim, com certeza. O que acontece? Mortes. É uma coisa muito triste a gente ver amigos morrendo na montanha, lamentável, assim. Mas eu já perdi vários. Alguns, fatalidade. Mas a maioria foi imprudência. Quase sempre é imprudência. Pelo menos podemos afirmar, quando você olha números, vamos fazer uma estatística, procurar ver as pessoas que morreram. O cara dispensou o serviço de guia, ele estava com uma bota que não oferecia uma boa qualidade, os crampons dele não eram de boa qualidade, ele tinha uma barraca daquela que na primeira tempestade rasga a barraca, o zíper engancha e à noite ele não consegue fechar, ele começa a passar muito frio, perde muita energia. Ele não tinha informações meteorológicas, ele não tinha um boletim meteorológico para dizer para ele: olha, cara, tu está tentando ir subir, mas fica quieto, mais uns 2, 3 dias que vai entrar uma tempestade, melhor ficar nesse acampamento, não vai para o outro. Então, tudo isso tem um preço. Então, quando você vê as mortes, você vai descobrindo
que a grande maioria dessas mortes poderiam ser evitadas. Foram imprudência. Então, eu perdi colegas que foi imprudência, mas também perdi pessoas que foi fatalidade. Por exemplo, eu perdi um amigo, um colega que escalou comigo antes e depois ele foi escalar a Aconcagua. E ele me disse, olha, Rosier, esse ano é tudo ou nada. Ele já tinha feito 2 expedições para a Aconcagua, não havia chegado no cume. E nesse terceiro ano ele foi, é tudo ou nada. Eu até falei para ele, meu amigo, nunca diga isso. A montanha tem sempre um coeficiente de incerteza, as condições climáticas a gente não tem poder. E vai que as condições climáticas não estão boas, você tem que preservar a sua vida. E ele foi para o tudo ou nada e não voltou vivo, infelizmente. Nossa. Vi situações com uma avalanche no Nepal que matou pessoas, infelizmente ali foi uma fatalidade. Teve situações que foi realmente uma fatalidade que não tinha nada para fazer, não tem o que fazer. Então, infelizmente, perdi 3 colegas em 2014 da minha expedição, meus guias, 3 guias locais. Em 2015, eu perdi a minha médica, isso no campo base. Vanessa, meu filho até ficou brincando comigo, porque eu dizia para ele, campo base do Everest, o lugar mais seguro da Terra. Até 2015, nós não tínhamos nenhum registro na história. Você pesquisa em qualquer idioma que não existe um registro de morte no campo base do Everest, que está a 5.300 metros de altitude. E em 2015 teve uma avalanche, na verdade não foi uma avalanche, foi um terremoto que matou mais de 9.500 pessoas, e esse terremoto gerou várias avalanches, mas foi fruto do terremoto. E uma delas foi tão grande que passou no campo base varrendo e deixou 19 mortos. E aí eu perdi a minha médica, infelizmente. Então, Uma assim, é fatalidade, muito né? doloroso. É muito Totalmente. triste isso. É É uma natureza, né? fatalidade. É. Não dá para prever. Tem coisas que você não consegue prever. Tem coisas que você não consegue prever. Uma boa parte a gente tem controle, mas tem sempre uma partezinha que a gente não tem controle. Entendi. Tá, tem mais algumas perguntas aqui interessantes que colocaram assim. Deixa eu ver. O Marco Celano colocou, Rosier, alguma situação real totalmente fora do projeto, da sua programação que aconteceu? Aconteceram. Por exemplo, esse episódio do terremoto, para mim, é muito fora da. Imagina, eu nunca imaginei que eu ia estar dentro de um terremoto, quase chegando no cume do Everest. Eu nunca imaginei isso. Mas eu acho que a mais curiosa que eu passei em montanha foi ser sequestrado por uma tribo selvagem na Papua Nova Guiné. Quando eu Gente, estava escalando o Carstens, que é a maior montanha da Oceania, no primeiro dia de aproximação da montanha, eu fui sequestrado por um nativo de uma tribo selvagem, me pegou, deu uma gravata, ficou com uma faca aqui no meu pescoço por uns 30, 40 minutos. Foi uma situação caótica, caótica. Para mim, acho que foi o maior medo que eu tive da vida. E o pior, eu não conseguia trocar uma palavra com o cara, porque ele não falava nada, não falava espanhol, não falava inglês, português nem pensar, nem francês, italiano. Todos os idiomas que eu conhecia um pouquinho, ele não falava nada, só falava alguns dialetos locais. E o meu guia que negociava com ele, e a hora de se irritavam com o outro, gritavam. Enquanto isso, a faca roçando aqui no meu pescoço, depois largou a pele aqui no meu pescoço. Imagina que situação. Isso foi muito, muito e você estava doloroso. Muito sozinho? doloroso. Nessa? Eu estava com um guia e 2 outros expedicionários, um canadense e um sueco. Mas eu fui o único. E como é que você conseguiu sair dessa? O meu guia negociando com ele, que o meu guia estava do lado. Então, Ai. conseguiu negociar e fez ele me soltar. Mas eu não entendia nada do que ele falava, nada, nada, absolutamente nada. Não tinha o que fazer. Tem umas situações que são bem assustadoras, né, eu acho, né? Imagina você passar por uma coisa assim. Mas te faz mais forte, te faz crescer, te faz... Até Sim, isso sim. a satisfação, né, de ter realizado, Sim. de ter concluído. Sim. Deixa eu ver. Nós estamos chegando nos nossos momentos finais aqui, então só vou ler. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, que o astronauta brasileiro você, ó, quantos quilômetros por hora? Quilômetros por hora? Repete a pergunta, eu não escutei. Ele quis perguntar em relação ao ritmo da subida, para poder fazer essa... Subida. Na verdade, de caminhada, quando você está aproximando-se do campo base, a gente deve caminhar 3 km por hora,
mais ou menos. É 3, 4 quilômetros por hora, muito lento, porque tem pouco oxigênio. Do campo base para cima do Everest, aí não existe mais quilômetros por hora, tem metros por hora, né? Porque você progride numa parede de gelo, são metros, não existe mais quilômetros. São Sim, metros mesmo. eu imagino. Bom, a minha pergunta é a seguinte: qual que é o próximo projeto do Rosiero? A próxima aventura, a próxima jornada que você pretende fazer? Já que está Bom, finalizando aí. eu acho que a minha maior jornada hoje é botar a cabeça no lugar, tocar a vida. O que eu tinha prometido para a família, eu já cumpri. Eu estou no salto porque eu tinha prometido para minha família, para a esposa, para os filhos, para os amigos. Todo mundo, Rosier, já chega, tu passou por muito perrengue, teve muito perto da morte, para com isso. Eu disse, eu só paro quando eu terminar o projeto. Eu não deixo o projeto pelo meio. Quando eu prometi, quando eu terminasse o projeto, eu passaria pelo menos 2 anos sem fazer nenhuma expedição de risco. E eu já passei 4. Então, agora eu estou livre já deu o dobro. Eu já poderia fazer. Conta, né? Mas esse ano eu estava com a ideia de rever um antigo projeto que era ir dos 2 polos, Polo Norte e o Sul. Uhum. Mas por conta dessa pandemia, esse projeto foi realmente adiado. Mas, na verdade, até hoje, isso não é ainda um projeto, é uma vontade, mas voltar para se transformar em projeto, tem muitas águas para rolar, para botar no papel, ver estratégias. Isso certamente não vai acontecer em menos de 2 anos. E nem sei se vai acontecer, ainda não bati o martelo que eu quero fazer isso. É uma expedição de grande risco também. Imagino. Mas hoje, talvez, o meu maior desafio é doar um dia por semana a trabalho voluntário, tentando ajudar pessoas carentes, crianças carentes em escolas públicas, a dizer para eles, meu amigo, acredita, cara, eu sou fruto dessa extrema pobreza material. Eu nasci numa casinha de taipa, na zona rural, onde não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, e eu consegui conquistar uma vida muito boa, uma vida muito digna. Tudo que eu queria para a minha vida eu conquistei. A casa dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos, viajar muito, todo ano. Continuo viajando bastante, dentro do Brasil, fora do Brasil. Isso é acessível para todas as pessoas. E hoje eu faço esse trabalho voluntário em escolas, em universidades, quando querem, só solicitar que a gente vai lá e faz essas palestras. O mesmo que eu vendo para as empresas privadas, eu dou para as escolas públicas gratuitamente. Eu acho que hoje esse é o meu maior Everest. Que máximo. Parabéns. Parabéns demais pela iniciativa, pelo aprendizado, aprendizado não, desculpa, ensinamento, né? Essa lição. Para concluir, a gente tem 3 minutinhos. Então, desculpa, a gente não vai dar para ler de todo mundo, mas uma pergunta boa, quero que você responda ela e depois eu vou fazer mais uma. É 3 minutinhos para acabar. Então, vamos lá. A Renan, ele perguntou, qual é o valor mais ou menos de uma expedição segura ao Aconcagua? Aconcagua. Olha, eu acredito... E só para finalizar rapidinho, alguma dica que você dá para quem vai começar agora? Para quem vai? Ok. Aconcagua. Eu acredito que hoje o Aconcagua se faz com $5.000. Isso você já estando lá, tendo a passagem aérea mais $5.000. Ou seja, $6, $7.000 você consegue fazer hoje um Aconcagua. Legal. Melhor dica para quem quer começar, estando no Brasil. Se você puder pegar um voozinho todo mês e ir para a Bolívia, escalar montanha na Bolívia, tem várias montanhas lindas, maravilhosas, com custo baixo e guias muito experientes formados pela escola francesa. São muito bons. Se não puder, faz um curso de escalada no Brasil, treina a técnica de progressão, a técnica de segurança, aprender a fazer nós, acampar, armar barraca, desarmar com vento, tudo isso vai te ajudando. E logo que puder, se o teu objetivo é escalar gelo, vai para a Bolívia. É o melhor playground. O custo baixo, guias bons e está pertinho aqui. Olha, excelente dica. Rosier, eu quero agradecer muito você ter topado conversar com a gente. Foi maravilhoso, foi uma aula. Não foi só sobre escalar o Monte Everest, picos, enfim, mas foi uma aula de superação, uma aula sobre sonho, uma aula enfim, de ir atrás dos seus objetivos, uma lição de vida pra gente. E eu agradeço demais, de coração, de você ter dado essa oportunidade e contar a sua história, dividir um pouco a sua experiência com a gente, não só comigo, mas com todo mundo que acompanhou aí. Obrigada. Em meu nome, em nome do canal Over, da Van, que está com a gente também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, tá? Vai ficar gravado, tá bom? Um beijo. Tchau, Show. tchau. Beijão.